No século passado, a medicina ainda estava em um processo de evolução e se vivia um período de descobertas sobre o corpo humano. Doenças menos comuns ou consideradas menos importantes na época, como a depressão e a ansiedade, não tinham tratamento com medicamentos ou acompanhamento de profissionais como psicólogos e psiquiatras, sendo utilizado em pacientes que sofriam esses tipos de doenças a chamada lobotomia. E no vídeo de hoje conheceremos um pouco mais sobre essa horripilante técnica. Se você curte conhecer mais sobre o passado, se inscreva aí no canal para não perder as mais diversas histórias e vamos pro vídeo. Olá, históricos! O ano era 1935, quando a primeira lobotomia foi realizada. A técnica cirúrgica foi criada pelo neurologista português Antônio Egas. O termo lobotomia, ou também chamado de leucotomia, eram utilizados para denominar intervenções que consistiam em desligar os lóbulos frontais direito e esquerdo de todo o encéfalo. O intuito com a criação da técnica era a eliminação de doenças mentais, já que doenças como a esquizofrenia e a depressão profunda eram relacionadas ao lobo frontal. Após desenvolver essa técnica, o Dr. Egas passou a aconselhar que a lobotomia apenas deveria ser realizada em casos extremos, ou seja, quando o paciente apresentasse comportamentos suicidas ou de muita violência, por exemplo. Mesmo com o conselho de Egas, alguns médicos começaram a realizar a lobotomia de forma avulsa. Países como Estados Unidos e Japão eram os que realizavam o procedimento com a maior frequência. Nesses países, a lobotomia começou a ser usada para silenciar pacientes psiquiátricos que eram considerados um incômodo social, além de ser também realizadas em crianças que eram classificadas como mal comportadas e também em pessoas como forma de lavagem cerebral. Os primeiros procedimentos realizados envolviam a inserção de um instrumento cortante no cérebro por meio de duas perfurações no crânio, uma de cada lado da cabeça. O médico então movia o instrumento de um lado para o outro, cortando então as conexões entre os lobos frontais e o resto do cérebro. Porém, tudo se modificou após o Dr. Walter Freeman desenvolver outro método. Procurando um método mais rápido e menos invasivo de realizar a operação, Freeman inventou um aparelho que possibilitava a lobotomia transorbital. Esse aparelho no início era literalmente um picador de gelo, que era introduzido com a martelada de um martelo de borracha por trás do globo ocular até o cérebro. Quando a ponta do objeto chegava ao cérebro, o médico girava o picador e por fim retirava um pedaço do tecido cerebral. Esse aparelho possibilitou então a Freeman realizar lobotomias de uma forma muito rápida, já que todo o processo durava cerca de 10 minutos, além de também poder ser realizado fora de uma sala de operação e sem assistência de um cirurgião. Com o passar dos anos, o picador de gelo deu lugar a um instrumento chamado de leucotomo. Em 1948, Freeman desenvolveu uma nova técnica que consistia em girar o leucotomo num movimento ascendente após a inserção inicial. Este procedimento deixava o instrumento com uma grande tensão. Durante a realização de um procedimento, o instrumento acabou quebrando dentro do crânio do paciente. Como resultado desse acidente, Freeman desenvolveu um novo leucotomo mais forte, chamado então de orbitoclast. Freeman então iniciou uma campanha nacional numa corrida chamada Lobotomóvel, demonstrando a sua técnica a médicos que trabalhavam em hospitais psiquiátricos estaduais. Nesses anos, os hospitais psiquiátricos encontravam-se superlotados e não possuíam tratamentos eficazes. Freeman viu a sua lobotomia transorbital como um meio de retirar um grande número de pacientes dos hospitais. A mais famosa paciente de Freeman foi Rosemary Kennedy, irmã de John Kennedy, a qual acabou ficando inválida aos 23 anos como resultado da operação. Em muitos casos, a lobotomia era realizada sem exames prévios e sem precisão cirúrgica, além de ser geralmente realizada sem anestesia. Não era necessária também a autorização do paciente para realizar a lobotomia, nem existia idade mínima para passar pelo procedimento. A grande maioria das pessoas submetidas à lobotomia ficavam em estado vegetativo logo após o procedimento. Em casos menos drásticos, o procedimento alterava a personalidade do indivíduo. As pessoas ainda perdiam a capacidade motora e de fala. Infecções, convulsões e qualquer outro dano cerebral também eram comuns. Com o passar do tempo e com os avanços da medicina, a lobotomia passou de cura milagrosa para uma mutilação mental. Essa associação se deu por conta do alto número de sequelas que o procedimento começou a provocar na maioria dos pacientes.
Eis então que em meados da década de 1950, a indústria farmacêutica passa por avanços. Com esses avanços, foram descobertos medicamentos psicoativos. Com a chegada desses remédios ao mercado, a lobotomia deixou de ser utilizada em vários países do mundo. Contudo, ainda existem lugares que a lobotomia é praticada, como na América do Norte. Atualmente, a técnica é realizada de maneira mais segura e científica. Ela até mesmo foi rebatizada, sendo conhecida agora como singulotomia. Além disso, hoje em dia, os médicos mexem apenas em parte do tecido cerebral, que seria a causa dos sintomas problemáticos. No caso, o procedimento é mais usado para tratar pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo grave. E aí, o que acharam da história desse procedimento assustador? Contem aí nos comentários. E se curtiram, deixem um like para fortalecer. Se inscrevam também no canal para não perder os próximos vídeos. E até a próxima!